Oiê, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Bárbara Estrela, arquiteta há mais de 6 anos. Aqui a gente fala sobre tudo da arquitetura e de empreendedorismo, para eu te mostrar como funciona esse universo por trás das câmeras. O canal é uma novidade para mim, mas lá no Instagram eu já falo disso, faz um tempão. Tem vários conteúdos para você, então me segue lá. E hoje nós vamos falar sobre meu processo criativo. Pra você que não é da área, eu vou te explicar. E pra você que é da área, eu vou te mostrar como é que eu faço pra você tentar entender se é assim que você faz, se você tem alguma coisa que pode ser ajustado. Mas já começo dizendo que o processo criativo é muito particular. E eu digo mais, pra você conseguir ter um processo criativo, pelo menos no meu caso foi assim, eu precisei de muito autoconhecimento. E pra gente conseguir entender as outras pessoas, primeiramente a gente precisa se entender. Isso foi um segredo que eu comecei a entender depois de uns anos atuando diversas personalidades que chegam aqui no escritório, muitas vezes mais velhas do que eu. Então a gente acaba tendo que se moldar e entender o que aquela pessoa realmente espera. Hoje, quando os clientes entram aqui no escritório, eles já entram esperando alguma coisa de mim. Vou dar um parênteses aqui para quem tá começando. Quando o cliente chega, na verdade, a gente está mais aberto, as pessoas estão conhecendo e a gente tá criando o nosso portfólio. Então meio que a gente aceita mais coisa. Ele não espera muita coisa, né? E nem a gente. Mas hoje, depois de 6 anos, eu espero do cliente e o cliente espera muito de mim. Normalmente eles chegam esperando a resolução. Eles querem solução, eles querem praticidade e eles querem coisas muito bonitas. E quando a gente pensa assim, óbvio, a arquitetura tá aí pra isso. Mas aqui dentro do escritório, eu começo a pensar na pessoa. Então não é simplesmente você pensar no projeto, e sim entender como cada pessoa vive, como aquelas pessoas vivem dentro daquele espaço que você tá fazendo. Então, meu processo criativo se inicia quando o cliente vem aqui pra ter a nossa primeira reunião de briefing, que é uma reunião onde eu conheço mais sobre a pessoa, onde eu converso com ela. Além dela já ter respondido um questionário pré-briefing, onde eu entendo a rotina dela. Nessa reunião, eu entendo assim, principalmente o perfil. Então é aqui que eu começo a imaginar. Quando a gente tá em reunião, eu já tenho a planta na mão, né? Eu começo a entender todo o funcionamento dela. Então é como se eu conseguisse ver, através das palavras, eu consigo entender como um ambiente funcionaria para ela. Terminada essa reunião, eu junto todas essas informações, a gente tem atas de reunião, a gente manda pro nosso cliente, o cliente dá uma aprovação para ver se faltou alguma informação super importante para ele que a gente não tenha arrecadado. Então a gente tem, ao final disso tudo, uma informação técnica, mas mais do que isso, tem a minha visão sobre aquele ser humano, sobre aquela família, sobre aquele espaço em que eles vão viver e o que eles gostam ou não gostam, principalmente. Depois disso, que eu começo a desenvolver realmente todo o mood board, então para entender quais materiais a gente vai usar, quais acabamentos, quais cores, enfim, qual é o visual. Então, primeiro de tudo é a funcionalidade, para depois eu pensar no visual, para depois eu pensar na execução. Então ele tem uma linha de raciocínio. E é assim que eu faço por aqui. E é assim que eu ensino os meninos também. Claro que cada um tem o seu processo criativo, a minha equipe, cada um tem o seu, mas todos dentro dessa linhagem, porque a gente tem processos. Então aqui no escritório, até o nosso processo criativo, ele é fluido, mas ele tem processo. Deu pra entender mais ou menos como funciona? Então assim, eu gosto muito de poder conversar com o cliente. Por isso que nessas primeiras fases, eu tô ali firme e forte, tentando entender a real necessidade daquele cliente. Porque muitas vezes, os clientes vêm com uma necessidade, mas lá no fundo, e isso particularmente é uma característica muito positiva minha, que eu consigo ler a pessoa, além das palavras, realmente, eu consigo enxergar o que ela tá precisando. Porque às vezes ela só não gosta de alguma coisa porque ela precisa, às vezes, só quebrar uns paradigmas antigos para que a gente consiga colocar no projeto. Esse é meu diferencial, eu vou falar para vocês, porque eu consigo, inclusive, fazer ela colocar em palavras ou pelo menos em imagens tudo aquilo que ela deseja. E aí sim, eu consigo consolidar no projeto. E aqui no escritório a gente tem mais ou menos uma aprovação assim, de 85% na primeira apresentação. Quando eu não consigo ter essa troca ou quando o cliente não permite que eu entre tão a fundo, esse período leva um pouco mais de tempo. Então por isso que eu falo que é 50-50, né? O cliente também tem muito a fazer por mim dentro do escritório e dentro desse processo, porque eu preciso entrar na vida de cada um. E eu falo que eu realmente entro. Assim, eu passo a ser de casa e o cliente precisa se
se sentir assim, fazendo outro parênteses, é por isso que eu trouxe o conceito de casa B, porque aqui eu preciso que todo mundo se sinta em casa para que eu consiga fazer a melhor casa, melhor ambiente, enfim, para cada pessoa. Então, em resumo, o processo criativo ele é particular, mas o meu começa desde o primeiro papo, do primeiro toque com o cliente, que começa a fazer toda a diferença lá no final. E olha que a gente consegue fazer isso muito bem. E eu espero que vocês tenham entendido, assim, como é que funciona aqui dentro do meu escritório, aqui dentro da minha cabeça, para que você consiga entender um pouquinho desse universo da arquitetura. Essa parte de briefing, e vocês vão escutar muito falar sobre isso, é a mais importante. E é a mais importante porque ela faz parte do processo criativo. Eu espero que vocês tenham amado, assim como eu, porque vir aqui compartilhar com vocês é maravilhoso e é uma coisa que eu amo fazer. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve, compartilha, curte, porque isso realmente é muito importante pra mim. Me ajudem nesse processo porque é novo também. E quanto mais vocês compartilham, mais me ajuda realmente aqui no YouTube. E nos vemos na próxima semana. Até mais, gente. Eu já falei. Então, tá bom. Eu falo. Então é isso, né?